Olá, vamos lá para o segundo vídeo, né? Dando continuidade. Os objetivos do planejamento e controle de capacidade. Né? Decisões tomadas por gerentes de produção no planejamento de suas políticas e capacidade afetarão diversos aspectos de desempenho, tais como custos, receitas, capital de giro, qualidade dos bens e serviços, velocidade de resposta, flexibilidade e confiabilidade do fornecimento. Então, o gerente, quando toma uma decisão de deixar alguém ficar fazendo hora extra, né, ou reprogramar uma turma para vir mais tarde, ele está simplesmente aumentando o custo daquele produto. Né? Ele não conseguiu fazer, por vários motivos, não conseguiu fazer a produção que tinha que fazer no prazo que devia ter sido feito, está tendo que reprogramar. Então, ele está aumentando esse custo de fabricação. Isso pode impactar também nas receitas, né? Porque também se ele deixar de fazer, ele pode não entregar o produto. Então ele tem que tomar uma decisão. Então as decisões dele vão impactar no custo, que vai aumentar, com a finalidade de atender a, a, vamos dizer assim, a programação de entrega e com isso ter uma receita. Só que aumentou o custo. Capital de giro, às vezes você pode tomar a decisão errada e colocar um produto, uma matéria-prima para ser usada que não deveria ter sido usada naquele momento e isso vai impactar lá na frente na falta de produto para um determinado material, né? Isso é uma falha considerada grave dentro de uma indústria, né? Isso é muito sério. Mas isso acaba acontecendo e impactando todo o capital de giro da empresa. Ela vai deixar de faturar por um bom tempo. Qualidade dos bens e serviços, né? Então, qualidade também é algo muito importante. Não adianta eu fazer, mas fazer errado. Eu tenho que fazer e fazer certo, né? Tem que ser eficiente e eficaz. Então, a qualidade pode ser prejudicada quando eu troco os funcionários, né? Um determinado funcionário fazia uma determinada atividade, estava bem treinado e agora ele foi promovido ou foi para outra área, enfim. E ele saiu daquele posto de trabalho e eu não tenho ninguém com a mesma qualificação que ele. Então eu sou obrigado a colocar alguém com uma qualificação inferior. Isso pode trazer sérios problemas para a qualidade do produto. Por isso é muito importante ter dentro da organização um planejamento de treinamento, né, das pessoas serem multifunções e você ter sempre alguém para substituir alguém, né, é o que se chama de sombra, né, para que você não falte naquela posição chave alguém bem qualificado. Velocidade de resposta também é muito importante, você ter velocidade de resposta para alterações, às vezes há uma mudança na programação e você tem que se reprogramar todo e dar a resposta. Flexibilidade e, claro, confiabilidade no fornecimento. A responsabilidade da administração de produção, ela é prover a capacidade produtiva para atender a demanda atual e futura. Essa é uma responsabilidade fundamental da administração da produção. Então, o cara que está como gerente de produção, isso é o que ele tem que atender, é isso que ele vai ser cobrado, tá? Queira ou não queira, ele vai chegar lá no final do mês, vai ter que dar o resultado, vai ter que explicar por que não atingiu as metas, ou se atingiu as metas, vai ser parabenizado e aquela história toda. Que nem o caso do coronavírus aí, voltando ao coronavírus. O pessoal que está na frente tem a responsabilidade de gerenciar esse projeto coronavírus, eles têm que ter a responsabilidade fundamental de atender, né? No caso dele não é produzir, quer dizer, é produzir no sentido de atender o máximo possível de pessoas e salvar vidas, né? Quanto menos pessoas vier a falecer nesse processo da pandemia, vai ser sucesso ou não dessa equipe toda, tá certo? Mesmo pelo mais esforço que eles façam em termos de sempre poderia fazer um pouco mais. Na indústria também é assim, você sempre pode fazer um pouco mais, né? Só que, claro que na indústria, mantendo as devidas proporções, né? Só estou usando como um termo de comparação, mas na indústria não é para ninguém morrer, né? É só fazer ou não, entregar ou não. É bem mais, vamos dizer assim, é bem menos
não dá nem para comparar, para falar a verdade, né? O coronavírus eu estou usando como exemplo só por causa da logística, das ferramentas de produção que os caras estão usando, tá certo? Mas em termos de comparação não tem nada a ver. Voltando. Bom, responsabilidade da administração da produção, né? Prover a capacidade produtiva para atender a demanda atual e futura é uma responsabilidade fundamental da administração. Definição de capacidade de uma operação. É o máximo nível de atividade de valor adicionado em um determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação. Tá? Condições normais é aquilo lá, o cara pega o expediente das 8 às 16, das 16 às 24, das 24 às 8, enfim, esses são os 3 períodos que ele está rodando lá, né? Então, essas são as condições normais de operação. Se eu tiver que fazer hora extra, ou tiver que vir num turno extra, não sei o que, isso já não é mais considerado como capacidade em condições normais. Já houve aí um aumento da capacidade, que pode ser ou por, vamos dizer assim, falha, né? Você não conseguiu utilizar os equipamentos e as pessoas da melhor forma possível, ou realmente houve um aumento da demanda e você teve que aumentar a sua capacidade para atender essa demanda. Restrições de capacidade, né? Então, as restrições de capacidade, nós temos aí demanda abaixo da capacidade, tá certo? Nós temos, quer dizer, o que significa isso? Eu tenho capacidade para fazer 100 peças e o mercado só compra 70. Então, eu vou produzir só 70. Então, eu vou estar com uma restrição na capacidade, né? Não por meus equipamentos, não pela área de produção, mas pela área de consumo, de demanda. O segundo ponto é política deliberada, né? Para ter maior rapidez de atendimento para novos pedidos. Eu posso ter uma política dentro da minha organização que é o seguinte, olha, nós temos capacidade de fazer 100 peças, mas a minha área de marketing só pode vender para o mercado 80 peças. Eu vou deixar aqui a capacidade de 20 peças para buscar novos mercados ou para buscar novos clientes dos meus concorrentes. Entendeu? Eu tenho que ter uma capacidade, senão o cara nunca vai poder experimentar o meu produto. E a terceira restrição de capacidade é a restrição de capacidade em uma das microoperações de uma organização. Os equipamentos estão operando a sua capacidade máxima, gera uma condição de gargalo. Então, para quem viu o filme A Meta, tá certo? Tá lembrado que a empresa ela tinha vários equipamentos lá que estavam sendo gargalo de operação, né? O que é gargalo? É aquele ponto da operação onde ela restringe o fluxo de produção. Normalmente você conhece qual é o equipamento gargalo porque na frente dele sempre tem um estoque de peças aguardando para serem processados, né? Ok, dando seguimento, vamos ver aqui capacidade agregada, né? Então, o termo agregado é quando a gente não entra muito no detalhe, a gente fala mais de uma forma macro, né? A demanda de capacidade agregada visa definir os níveis de capacidade no médio e curto prazos em termos agregados, né? Sem entrar no detalhe, né? Então, por exemplo, uma conversa de político aí, quando eu for eleito, nós vamos aumentar a capacidade de produção de soja para 500 toneladas por dia, enfim. Ele diz quanto é que vai ser o valor, mas não entra no detalhe, tá? Fala de uma forma mais genérica. As tomadas de decisões de capacidade amplas e gerais, mas não se preocupa com todos os detalhes do produto e serviços individuais oferecidos, né? Como é que ele vai fazer aquelas 500 toneladas? Assume-se que o mix de diferentes produtos e serviços permanecerá relativamente constante durante o período de planejamento. Ou então o político diz, olha, a nossa safra vai aumentar em 20% na produção de grãos. Que grãos? Né? Arroz, milho, soja. Então não entra no detalhe, é uma forma agregada de se medir a capacidade, a demanda, né? Bom, capacidades agregadas. Visa definir os níveis de capacidade no médio e curto prazo em termos agregados.
tomada de decisões de capacidade amplas e gerais, mas não se preocupam com todos os detalhes dos produtos e serviços individuais oferecidos, e assume-se que o mix de diferentes produtos e serviços permanecerá relativamente constante, o que nós vimos no slide anterior, né? Então, por exemplo, no hotel, a medida, né, de avaliação de capacidade é quartos ocupados por mês. Então ele ignora o número de hóspedes, ele quer saber quantos quartos foram ocupados por mês, né? Quarto e suas necessidades individuais. Então eu quero saber o seguinte: num hotel, quantos quartos foram ocupados durante o mês? O cara fala, foram ocupados 100 quartos, 200 quartos. E aí com isso a gente faz uma análise se está indo bem ou ruim, né? No mês de janeiro foi 100, no mês de fevereiro foi 80, no mês de março foi 200. Enfim, você consegue ter uma medida de capacidade. Na fábrica de malhas de lã, que é o outro exemplo do lado, a medida é unidade por mês. Ele ignora aí o tamanho, cores e variações de estilo. Então ele vai dizer quantas peças de malha foram fabricadas. Então foram fabricadas 2.000 peças de malha de lã. Não interessa o tamanho, não interessa a cor, 2.000 peças. Então é uma forma agregada de medir a capacidade. Na indústria, na produção de alumínio, a medida agregada é tonelada por mês, né? Ignora o tipo de liga, as variações de espessura e o tamanho dos lotes. Então, eu vou fazer quanto? Eu vou fazer 50 toneladas de alumínio por mês. Então, aí tem alumínio fino, alumínio grosso, chapa de alumínio, cantoneira de alumínio. Tem vários tipos de alumínio nessa produção que estão sem ser detalhados. Loja de varejistas, né? Medida é receita mensal. Ignora variações de gasto, número de itens e margem bruta dos itens por transação do cliente. Então não me interessa quanto é que você gastou, eu quero saber assim, quanto é que foi o faturamento dessa empresa, tá certo? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, também por causa do tempo, e a gente já volta em seguida.